fim, passou o primeiro grande prêmio da temporada. Essa semana já tem a segunda etapa, tá? Que é o GP da China, mas ainda tem muita coisa pra gente contar pra você do GP da Austrália, que teve chuva, teve acidente, teve aquela corrida caótica, né? Que pegou muita gente de surpresa, mas que tem muita gente que gosta também, vamos falar a verdade, né? Os estreantes, então, passaram por uma verdadeira prova de fogo, com apenas 2 deles conseguindo ver a bandeira quadriculada. O Hamilton teve uma estreia frustrante na Ferrari também, vamos falar a verdade, né? Com direito a tensão no rádio, discussão. Teve polêmica também com a presença de alguns veículos de resgate na pista. E a gente tem que destacar, separar aqui também a situação do Isack Hadjar, que nem chegou a largar para sua primeira corrida de Fórmula 1. A gente vai falar de tudo isso e muito mais. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, esse é o Volta Rápida, edição de número 59. Não esquece não, deixa seu like pra gente aqui, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas redes sociais, @site F1mania. Quem quiser também pode me seguir no meu Instagram pessoal, @CarlosGarciaFM. Agora sim, bora pras notícias de hoje. Enfim, começou a temporada 2025 da Fórmula 1 e depois do GP da Austrália, chegou a hora da gente falar sobre o seleto grupo de 6 estreantes e como eles enfrentaram as condições adversas aí do GP da Austrália, né? Como a gente sabe, só 2 deles conseguiram ver a bandeira quadriculada, o Kimi Antonelli e também o Oliver Burman. O circuito de Albert Park, né, teve muita chuva, recebeu muita chuva, incidentes ao longo da corrida e esse foi um teste, olha, pesado para os novatos, com 4 deles inclusive abandonando antes do fim da prova. O mais frustrado, na verdade, foi Isack Hadjar, da Racing Bulls, que nem chegou a largar oficialmente. Mais tarde a gente vai falar sobre ele de novo. Ele perdeu o controle do seu carro ainda na volta de formação e bateu na barreira de proteção da curva 2, forçando adiamento da largada em 15 minutos para a remoção do carro dele. Ele disse que geralmente vai devagarzinho, passo a passo, estava focado em aquecer os pneus ali da melhor maneira para a largada e cometeu um erro que, segundo ele, foi mínimo, mas que nessas condições aí o carro simplesmente se torna incontrolável. Pouco depois do início oficial da corrida, quem bateu também foi Jack Doohan da Alpine. Ele perdeu o controle do carro na curva 6, bateu forte também e acabou rapidinho aí a sua participação no segundo GP da sua carreira. Ele falou que foi um resultado de uma combinação de fatores, diz que ele com a equipe vai aprender, vai analisar direitinho para evitar que isso aconteça novamente, né? E outro novato que teve um fim de prova complicado foi Gabriel Bortoleto da Sauber, abandonou na volta 46, o brasileiro tinha acabado de trocar para pneus intermediários, estava numa lista interessante, ia voltar meio que na 8ª posição ali. Ele tocou na zebra e acabou na barreira de pneus. Ele falou, infelizmente eu peguei a zebra na hora errada e acabei no muro, né? O Liam Lawson da Red Bull foi outro que se despediu da corrida antes da bandeira quadriculada, tentando uma estratégia arriscada. Ele decidiu seguir na pista com pneus médios usados, mesmo com a chegada da chuva. Ele falou, eu sabia que o terceiro setor estava muito molhado, mas a gente esperava que o primeiro setor se mantivesse seco por um pouco mais de tempo, né? Ele falou, no fim, a chuva ficou intensa demais, perdi o carro. Dos 6 novatos, só Andrea Kimi Antonelli da Mercedes conseguiu um bom resultado. Ele terminou em 4º lugar depois de largar em 16º e marcou pontos importantes para a Mercedes. Claro, já o Oliver Burman da Haas conseguiu levar seu carro até o fim, redimiu-se aí dos erros cometidos nos treinos livres, mas foi mesmo assim uma corrida difícil, tá? Com uma estreia marcada por desafios, os novatos da temporada 2025 agora se preparam para o próximo desafio na China, já nesse final de semana, onde eles vão ter mais uma chance de se adaptar à categoria e 4 deles, inclusive, claro, de se recuperarem do início complicado de temporada. Será que eles conseguem? Enquanto isso, a tão aguardada estreia do Lewis Hamilton com a Ferrari no GP da Austrália de Fórmula 1 foi marcada por frustração e tensão no rádio da equipe. O heptacampeão terminou a corrida em 10º lugar, lutou aí para encontrar ritmo em condições climáticas muito adversas, a gente viu, né? Ele largou na 8ª posição, enfrentou várias dificuldades com seu carro desde o início da corrida. Isso resultou nas primeiras conversas acaloradas aí com o seu engenheiro de corrida, o Ricardo Adame. Ele expressou problemas com a dirigibilidade do carro logo nas primeiras voltas, reclamou que o carro estava instável. Durante a corrida, a equipe tentou instruir o Hamilton aí sobre o uso do K1 e do DRS também, né? Mas ele mostrou frustração com as constantes orientações e de repente ele mandou, me deixa em paz, por favor. Naquela pegada Hamilton que a gente já conhece, né? Isso sobre as instruções do K1. Ele falou assim, sim, eu sei, me deixa em paz, por favor. Depois, em relação ao DRS, indicando que ele queria lidar com aquela situação por conta própria. O momento mais crítico, vamos dizer assim, ocorreu quando a chuva forte atingiu a pista
O Hamilton foi informado que a chuva não seria intensa e inicialmente ele optou por permanecer com pneus slicks. No entanto, a pista rapidamente ficou muito difícil de pilotar, forçou o Hamilton a fazer um pit stop tardio para colocar os pneus intermediários, numa decisão que, claro, custou decisões muito importantes. Tirou ele até de uma briga pela vitória, né? E ele expressou a frustração com a estratégia da equipe. Ele falou assim, olha, eu pensei que você me disse que não ia chover muito. A gente perdeu ali uma grande oportunidade, disse o Hamilton, e o Adame respondeu apenas com um entendido. Quando ele retornou para a pista, ele perguntou a posição. Quando ele soube que ele estava em nono, ele soltou um palavrão, vamos dizer assim, né? Aí ele falou assim, desculpa, eu não percebi que o rádio estava ligado. Talvez também, inclusive, tentando evitar uma multa, né? A corrida desafiadora e as tensas conversas no rádio podem evidenciar a dificuldade de adaptação do Hamilton à sua nova equipe, principalmente em condições difíceis e até mesmo na adaptação com o carro, né? Já que a Ferrari ainda não mostrou exatamente aquilo que se esperava dela, principalmente depois do bom final de temporada em 2024. E a presença de veículos de resgate na pista durante o GP da Austrália gerou preocupações aí entre as equipes, fãs da Fórmula 1, dirigentes também. Apesar de protocolos estabelecidos para evitar esse tipo de situação, as condições caóticas da corrida no Albert Park resultaram em momentos de tensão com guindastes e fiscais trabalhando enquanto os carros ainda circulavam na pista. O chefe da Red Bull, o Christian Horner, expressou surpresa com a decisão e acredita que a questão precisa ser revisada, né? O regulamento da Fórmula 1 prevê que veículos de resgate só entrem na pista quando não houver risco para os pilotos, principalmente em condições de pista molhada. No entanto, durante a corrida em Melbourne, 3 safety cars foram acionados e em pelo menos uma dessas ocasiões, carros de resgate estavam em atividade ao mesmo tempo em que os monopostos tentavam se reagrupar, ou seja, eles não estavam agrupados em velocidade baixa, né? Eles estavam numa certa velocidade ali no processo de reagrupamento, né? E o Christian Horner falou, olha, não é nada agradável ver um veículo de resgate na pista quando os carros ainda estão circulando, especialmente quando há pilotos tentando fechar o pelotão. Foi o que ele disse quando questionado pela imprensa. Ele falou, imagino que isso será analisado mais de perto. Apesar da preocupação, o Horner ressaltou que a FIA informou as equipes sobre a presença dos guindastes e cabia para as equipes repassar essa comunicação aos pilotos. Ele falou, olha, eles nos avisaram que fariam isso, então a gente ficou responsável por comunicar aos pilotos, mas quando a pista está úmida e a gente vê até pilotos experientes rodando, fica claro que qualquer detalhe pode se tornar um problema sério. Christian Horner finalizou a sua análise levantando um ponto de discussão sobre a segurança e a continuidade das corridas sob essas condições, e ele falou, às vezes você até se pergunta, será que a gente não deveria simplesmente interromper a prova e fazer uma relargada? A FIA não se pronunciou ainda oficialmente sobre o incidente, mas esse episódio reabre um debate sensível sobre segurança, principalmente depois de algumas tragédias aí, como a do Jules Bianchi no GP do Japão de 2014, quando ele colidiu com um guindaste na pista, um trator, na verdade, sofreu ferimentos fatais, né? E a expectativa é que a federação analise os procedimentos adotados em Melbourne e avalie alguns ajustes para evitar riscos semelhantes nas próximas etapas da temporada, em especial com chuva. E a gente já falou aqui rapidamente sobre a estreia ruim do francês Isack Hadjar na Fórmula 1, quando ele viu a sua primeira corrida terminar antes mesmo de começar, depois de um erro na volta de apresentação que resultou num acidente, tirou ele da prova. E o franco-algeriano se mostrou muito abatido com o ocorrido. Ele não escondeu a sua decepção conversando com a imprensa, reconheceu a falha e prometeu aprender com isso. Ele falou, eu estou envergonhado, eu sinto muito pela equipe, esses erros podem acontecer, mas quebrar o ciclo da temporada dessa forma realmente parte meu coração. Sinto muito pelo time, foi o que disse o Isack Hadjar. Mas o pior de tudo não foi nem o incidente, não foi nem a declaração, já que ele foi consolado, inclusive, por muita gente, incluindo o pai do Lewis Hamilton, o Anthony, né, que logo que viu o piloto foi abraçar o novato e tal. Mas o consultor da Red Bull, Helmut Marko, que não perde uma chance de passar uma vergonha e que durante a semana tinha classificado o Hadjar, inclusive, como piloto categoria A, acabou perdendo a linha, né? Numa entrevista para a emissora austríaca ORF, o Helmut Marko não escondeu sua insatisfação com a postura do Hadjar depois do acidente. Ele falou assim, foi um espetáculo choroso, um pouco embaraçoso, ignorando completamente o sentimento, a sensação ali do piloto na hora, né? Já o chefe da Red Bull, da Racing Bulls, o Laurent Mekies, demonstrou apoio ao Hadjar e garantiu que a equipe está ao seu lado para ajudá-lo a superar o erro. Ele falou assim, olha, ele vai aprender com isso, vai transformar essa frustração em energia positiva para a próxima corrida e a gente vai estar aqui para apoiá-lo nos próximos dias antes de Xangai e garantir que ele siga focado nos pontos positivos que a gente pode tirar desse final de semana, e são vários, tá? O Hadjar estava muito rápido durante
todo o final de semana, e é assim que se faz, você dá apoio ao seu piloto. Apesar do revés na Austrália, ele vai ter a oportunidade de buscar essa reação na segunda etapa da temporada, que acontece no GP da China já esse final de semana, né? Tanto o piloto quanto a Racing Bulls sabem que o ritmo que ele demonstrou nos treinos, na classificação, podem sim ser um bom indicativo para um desempenho mais sólido na próxima corrida e durante toda a temporada também, certo? Passando esse primeiro GP da temporada, é isso que a gente quer saber. A gente quer saber a sua opinião sobre os novatos que estrearam, inclusive, nesse GP da Austrália, nesse final de semana. Eu quero saber a sua opinião sobre cada um deles aí. E o Bortoleto, principalmente brasileiro. O que você achou da batida? O que você achou também do ritmo de prova dele? O que você achou do fato dele ter largado na frente do Hülkenberg? Essa foi mais uma edição do nosso Volta Rápida. Para você que quiser ficar super bem informado aí quando o assunto é Fórmula 1, esportes a motor, é só entrar no nosso site, o f1mania.net. Lá tem tudo para você ficar muito bem informado. A gente se fala amanhã em mais uma edição do nosso Volta Rápida. Aproveita, segue a gente aí nas redes sociais, @site F1mania. Valeu, tamo junto.